Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Realpolitik, o canal onde falamos de política real para gente real. Eu sou o Rui Alberto Silva e sou o vosso guia nesta reflexão sobre o mundo da política real, a que chamamos precisamente Realpolitik. Hoje vamos falar sobre algo que de facto domina o mundo, e de facto é o que domina o mundo: a informação. Em especial, aquela informação que ninguém sabe que existe. A história, como sabem, está repleta de intrigas, de traições e de espiões. É uma constante. Desde os tempos sumérios, na Bíblia, nas crónicas do Império do Meio, desde há milhares de anos que se contam histórias, umas reais e outras nem por isso, de mulheres e homens que tudo fizeram e fazem para saberem os segredos dos outros. É por isso que desde cedo se descobriu que quem sabe mais, quem tem mais conhecimento, quem domina e possui os segredos, é quem manda, quem governa e quem lidera. Segredos reais ou ficcionados, ao longo da história, muito se fez para que fossem desvendados, conquistados e revelados. Tudo se queria saber, tudo se queria desvendar. A fórmula da pólvora ou do elixir da eterna juventude, a localização do Santo Graal, a rota do caminho marítimo para a Índia, a verdadeira identidade ou se existia o tal Preste João das Índias, o número de navios da Armada Invencível, que eu acho que nem os próprios sabiam muito bem, o esquema da construção dos skippers, especialmente do famosíssimo Cutty Sark, uns reais, outros ficções, mas que se tinham como reais de segredo em segredo. E no esforço de os desvendar, desenrolou-se a história da humanidade. Essa é que é a verdade. E se a história do homem é a luta de desvendar os segredos dos mais fortes, outra história, não menos importante, não menos relevante, não menos intensa, antes pelo contrário, decorre desde sempre e em simultâneo. A história de como se protegem esses segredos. Quem detém os segredos detém o poder do conhecimento e da informação e, como é óbvio, sempre tentou preservar, manter e proteger esses segredos, esse poder, esse domínio. Pela força ou pelo ardil, pela espada ou pela pena, com engenho ou com brutalidade. O esforço de proteger os segredos desencadeou as lutas mais intensas e constantes da história. Durante séculos, esse esforço, embora muito intenso, embora constante e empenhado, não era organizado, sistematizado e estruturado. Era feito mais ou menos de improviso por pessoas que tinham algum jeito para isso. Foi somente no século XX, nos tempos da Primeira Grande Guerra, que pelo gênio estratégico do capitão britânico Sir Mansfield Smith Cumming, que tanto esforço de aceder e conquistar segredos do inimigo, como de proteger os segredos por nós detidos, se tornou algo de organizado, estruturado, baseado na ciência e no método, e isto feito por agentes devidamente formados, instruídos e treinados. Foi assim que nasceu a intelligence, a inteligência e com ela a contra-intelligence ou contra-inteligência. Se a intelligence se dedica, entre outras coisas, a descobrir os segredos dos oponentes, dos adversários, dos opositores e dos inimigos, e às vezes mesmo dos amigos, para que se possa conquistar ascendente, supremacia e domínio, por seu turno, a contra-intelligence tudo faz para que esses mesmos oponentes não acedam aos segredos que, no fundo, é aquilo que nos diferencia, que nos dá poder, ou então aquilo que nos enfraquece, que nos torna vulneráveis, aquilo que nos pode derrotar. Se a intelligence empenha todo o seu esforço em conquistar, a contra-intelligence foca-se em garantir que não se é conquistado.
E assim, durante décadas, os serviços secretos, os serviços de informação e segurança e de intelligence definiram métodos, ferramentas, meios, táticas para proteger os ativos estratégicos de nações e de impérios. Cofres e códigos, mentiras e logros, mulheres, homens e máquinas, tudo foi utilizado para proteger os maiores e mais sensíveis segredos de nações e das suas classes dominantes. Foram lutas de titãs, batalhas épicas que envolveram grandes heróis e grandes tiranos, algum deles dando a vida pelos segredos que protegiam. E eu, nas notas destes vídeos, vou-vos deixar algumas referências de livros que contam algumas dessas histórias. Mas com o fim da Primeira Guerra Fria, entramos agora no domínio da Segunda Guerra Fria, ou então, como dizem, da Guerra Gelada. Há mais oponentes, há mais dissimulação, há mais intervenientes, há mais ardil atualmente do que em todo o passado junto, embora não pareça. As potências oponentes fingem-se amiguíssimas e, por vezes, até aliadas. As nações já não assumem a oposição, já não assumem o conflito e jogam os seus interesses em tabuleiros que há muito pouco tempo lhes eram estranhos. E quais são esses tabuleiros? Coisas muito improváveis. São as bolsas de valores, instituições de investigação, empresas, rotas comerciais, mercados emergentes. Estes são os novos campos de batalha onde os impérios jogam o seu domínio, a sua supremacia e o seu poder. Assim, as batalhas deixaram de ser travadas com mísseis e com ogivas, com aviões ou barcos de guerra. As armas, agora, são tratados comerciais, patentes, tecnologias, inovações e invenções. Agora, os campos de batalha são os mercados monetários, os derivados financeiros, as plataformas cambiais, as bolsas de valores, as feiras internacionais. E desta forma, as empresas viram-se arrastadas por uma batalha que não pediram, para a qual não estavam avisadas e muito menos preparadas. Pequenas empresas, pequenas organizações e instituições, focadas somente em desempenhar o melhor possível a sua atividade e o seu negócio, veem-se agora como alvos numa guerra de titãs, como peões numa batalha de impérios. E é uma batalha que, de facto, não pode ser perdida. Numa era em que os mercados, as economias e, com isso, a nova ordem mundial se baseia em ativos estratégicos intangíveis, é nas empresas e não nos exércitos que reside a hegemonia e a supremacia dos países e das nações. A economia, a sustentabilidade e a prosperidade dos povos são atualmente baseadas em fluxos de informação, em dados digitais, em processos cibernéticos e em médios impulsos eletrónicos. Atingimos o expoente máximo da sociedade da informação, em que quem domina os fluxos informativos domina literalmente tudo. E é por esses fluxos informativos, num ambiente de competição veloz e feroz, que são transmitidas as últimas descobertas, as mais recentes inovações, as conquistas do amanhã. Assim, a proteção da informação, das vantagens, das vulnerabilidades, dos segredos, deixou de ser unicamente um assunto dos Estados e das nações. Passou a ser um assunto de todos, porque de uma forma ou de outra, todos estamos envolvidos nesta guerra. Desta forma, a counterintelligence passou a ser uma atividade fundamental para todos os indivíduos e para todas as organizações, sejam públicas, sejam privadas. Porque, como afirma um antigo adágio, uma corrente é tão forte como o seu elo mais fraco.
E não pode haver elos mais fracos nesta torrente que nos protege dos nossos oponentes e inimigos, que são muitos e são muito fortes. Assim, é imperioso que todos saibamos como proteger a informação sensível, detectar as suas vulnerabilidades, avaliar a sua relevância estratégica e desencadear medidas pró-ataque e pró-ativas que desencorajem e impeçam ataques à integridade dessa mesma informação. A Contra-Intelligence é atualmente uma área estratégica na atividade de qualquer empresa, organização ou instituição, porque cada uma dessas organizações é estratégica para a segurança do país. Porque quando a guerra é de todos, todos somos chamados a lutar. Relembro que na Imperial Academy of Advanced Science, a IAS, tem todo um conjunto de cursos e mesmo de estudos avançados dedicados à intelligence, à gestão de informações e à contra-intelligence, e em que eu tenho a honra e o privilégio de ser professor. O link para esse programa está nos comentários deste vídeo. Afinal, a famosa revista Forbes norte-americana, que não costuma falhar muito nestas coisas de economia e finanças, colocou a profissão de agentes privados de intelligence como umas 10 com mais procura nos próximos 5 anos e uma das 5 mais bem pagas no mesmo período. Lembrem-se, a informação é poder. E o poder atualmente é dinheiro. Por isso, há muitas pessoas dispostas a pagar um muito bom dinheiro para terem as informações que querem. E alguém tem que saber como obter essas informações. Você aí pode muito bem ser uma delas ou deles. Por que não? Pense nisso e veja o programa de formação da IAS de Intelligence. E dito isto, que já vai bastante longo, ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal se quiserem continuar a ouvir umas opiniões e conhecimentos sobre política, sobre intelligence, sobre estratégia, sobre diplomacia, e se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham um like, que dá muito jeito para a promoção do canal. E assim sendo, até breve.